Olá meninas, boa tarde. Então vamos continuar nossa aula hoje, falando sobre os artrópodes, né, doenças parasitológicas ocasionadas por artrópodes. Lembrando que os artrópodes, eles são um grupo de vetores, né, que são os insetos. E eles, aqui eu coloquei algumas que geralmente acometem a pele, mas nós vimos outras doenças ocasionadas por artrópodes, né? Que no caso podem ser a malária, o vetor no caso, um mosquito, né? O transmissor é um mosquito, febre amarela. Então, a gente fala de artrópodes, na verdade, um grupo de seres vivos que ocasiona doenças, que transmitem doenças para as pessoas. E aí nós vamos falar de algumas que geralmente podem acometer a pele, que no caso aqui nós vamos falar pediculose, sarnas, ou miíase, tungíase, né, ou a sarna ou escabiose, tá? Então a gente tem aí essas doenças que podem ser ocasionadas por artrópodes também. E aí nós vamos começar falando da tungíase. Tungíase, ela é popularmente conhecida como bicho do pé. Então é uma dermatose endêmica, muito comum, acomete homens e animais, principalmente os suínos. No Brasil, apresenta alta taxa de prevalência nas comunidades de baixo nível econômico. Então, a tungíase é causada pela Tunga penetrans, no caso a pulga, pequena que habita terrenos secos e quentes. Então, um local onde não tem uma higienização adequada, um cuidado adequado, é claro que é o local onde vai acontecer a tungíase. Tungíase é o nome técnico e o nome correto, mas popularmente é conhecido mesmo como a pulga, o bicho do pé, então esses são os nomes populares. A manifestação clínica, né? Lesões pruriginosas, ou seja, com muita coceira, prurido, e dolorosas na fase inicial. Local mais frequente geralmente vai ser no pé, na região periungueal, interdígitos, plantar, periungueal ali ao redor da unha. Complicações, piodermite, né, inflamação com consequente presença de pus, celulite, tétano e gangrena podem ser as complicações maiores em relação à tungíase. Claro, a transmissão ela vai se dar a partir do momento que a pessoa tem contato com um local infestado por pulgas. O tratamento ocorre através da remoção, tem que ser uma remoção mecânica mesmo, do artrópode, né? Com uma agulha estéril, de preferência. Nós sabemos que na vida mesmo não era feito dessa maneira, era pegado uma agulha, um espinho qualquer e era removido, mas a técnica correta é com a remoção de agulha estéril. Se houver infecção bacteriana, né, porque é uma ferida e consequentemente uma porta de entrada para outros micro-organismos, deve ser tratada com antibiótico tópico, ou seja, em forma de pomadas ou líquido na região. E claro, sistêmico, que é através da ingestão desses medicamentos. Aqui a gente tem o profissional removendo. Uma outra doença muito comum ocasionada por artrópode é a pediculose, a famosa infestação por piolhos, né? Então, a gente dá o nome correto, o nome técnico é pediculose, e ela se classifica de 3 tipos diferentes. No caso, a pediculose do couro cabeludo, a pediculose do corpo e a pediculose pubiana, ou fitiríase, que pode ser o nome comum. Até porque existem 3 tipos de piolhos diferentes que acometem essas regiões. Então, tem-se quando ele ainda é novo, né, ou seja, ainda não eclodiu, que são as chamadas lêndias, a fase adulta do piolho da cabeça, fase adulta do piolho do corpo e fase adulta do piolho pubiano. Então, é importante lembrar que o ciclo de vida dos piolhos é algo muito, apesar de não parecer, mas quem já trabalha com a parte de cuidados de beleza, principalmente com cabelos, como vocês já devem ter se deparado com esses tipos de artrópodes, né? Esses tipos de infestação. Então, é importante entender o ciclo deles, porque aí influencia também no tratamento.
Então, as lêndias, elas se grudam, né? Elas conseguem aderir aos fios de cabelo. Vai acontecendo a evolução, o piolho ele chega na fase adulta, forma as cópulas, fêmea deposita uma nova levada de lêndias e quando chega cerca de 7 dias depois elas eclodem, cerca de 7 a 10 dias depois elas crescem, se rompem essa cópula, né, e novos piolhos irão se desenvolver, irão surgir. Os piolhos ficam até uma semana na cabeça da criança, porque era uma doença muito mais comum na infância do que na fase adulta, mas existem adultos que têm a infestação por conta da pediculose. Então, eles duram cerca desse período, podem ficar até uma semana, sendo que aí tendo as lêndias há uma nova infestação. Por isso, vai influenciar, a gente vai ver daqui a pouco, no tratamento. Então, a causa, né? A pediculose do couro cabeludo ela é causada pelo Pediculus humanus capitis, enquanto a pediculose do corpo é causada pelo Pediculus humanus var corporis, e a pediculose pubiana é ocasionada pelo Phytirus pubis, né? Então, são os tipos diferentes, os nomes diferentes e os tipos diferentes que existem dos piolhos, dependendo da região do corpo. Então, aqui as características dele em relação ao tamanho, né? Então, o piolho da cabeça, ele é menor do que o piolho do corpo, e o piolho pubiano, ele é menor do que os dois tipos de piolho, tanto do corpo quanto da cabeça. Ele possui uma forma mais achatada, então é importante saber que a infestação ela pode existir não somente no couro cabeludo, como em outras partes do corpo. O tratamento ele é feito à base de vermectina, utilizado para tratamento tópico, tá? Ou oral mesmo, em caso de infestação muito grande. E existe a permetrina, 5%, que é o que é utilizado como loção ou shampoo, que apresenta uma maior eficácia no tratamento contra a pediculose. Então, geralmente não é um medicamento que precisa-se de receita para fazer o uso, mas é importante ter as orientações, se for por via oral, quanto às dosagens, tá? Orientação médica quanto às dosagens. Aplicar na pele e no couro cabeludo e deixar de 8 a 12 horas e repetir após 7 a 10 dias, justamente porque é o período que as lêndias eclodem. Então, na pediculose do corpo, é importante para tratar, obter a lavagem das roupas, é suficiente, passá-las, guardá-las no local higienizado. Em casos resistentes, o tratamento tópico com permetrina no corpo e, às vezes, em casos mais graves, a vermectina por via oral. Uma outra doença ocasionada por artrópodes é a miíase. Então, a miíase, popularmente conhecida como tapuru, ela é no caso, às vezes são pequenos, eles vão infestar alimentos, mas eles podem infestar feridas também. Então, acontece a partir do momento que a mosca ela deposita suas larvas em uma ferida, em uma pele, né, que tem uma porta de entrada, que vai facilitar a infestação da miíase. A miíase pode ser primária, quando a larva invade a pele normal, que infelizmente pode acontecer também, uma pele íntegra pode ser invadida. E secundária, quando a larva coloca seus ovos em úlceras ou lesões que estejam abertas na pele ou na mucosa, né? Nas partes úmidas do corpo, olhos, nariz, boca, regiões íntimas. Então, a mosca deposita a sua larva, né? Quais são as causas? Quem causa? Moscas de ordem Diptera, Dermatobiana alminis, Cardiobi, e aí tem os nomezinhos diferentes em relação às espécies dessas dípteras, que podem depositar suas larvas na pele ou nas feridas ou na mucosa do homem. Eu não coloquei aqui as outras imagens, gente, mas eu tinha imagens das infestações, tá? Da miíase. Então, é o que vocês já conhecem. Popularmente é o tapuru mesmo, a diferença é que ele infesta as feridas, as úlceras, até a pele mesmo.
íntegra, e quando há essa infestação, para fazer o tratamento, a remoção ela é mecânica mesmo. A gente tem que tirar um a um, tudinho, irrigar com soro fisiológico, lavar bastante, deixar essa ferida limpa, fechar para poder ela conseguir cicatrizar. Isso com a ajuda de medicamentos também. Isso a gente nota às vezes mais em pessoas de rua, né? Pessoas que não têm nenhum tipo de cuidado por questões de condições financeiras mesmo, então a gente acaba notando essas infestações. Uma outra doença ocasionada por artrópodes é a escabiose ou sarna. Então entendam a diferença. Sarna é uma doença ocasionada por artrópodes, né? Então é uma parasitose. A sarda já é uma alteração fisiológica da pele que não é transmissível, tá? É uma alteração da quantidade de melanina no corpo que vai ocasionar aquelas pequenas manchinhas um pouco mais escuras que o restante da pele. Então, sarda é uma alteração fisiológica que não vai ocasionar, não é transmissível. Agora, a sarna, que é a escabiose, ela é uma doença parasitária, então existe essa diferença, que é transmissível também, tá? Por conta da parasitose. Então, a escabiose, também conhecida como sarna, é uma doença de pele causada por um parasita. Então, essa doença é bastante contagiosa, é caracterizada principalmente por um prurido, né? Uma coceira intensa. O período médio da incubação da escabiose é cerca de 6 semanas, a partir do momento que ela teve contato com esse parasita. Porém, nos pacientes ou nas pessoas reinfectadas, os sintomas podem surgir em apenas 24 horas, ou seja, quando acontece um novo contato, mesmo depois do tratamento, os sintomas vão surgir mais rápido, porque as lesões que o parasita ocasionou ainda estão ali, podem ainda estar presentes e sensíveis. Principal causa. Então, as sarnas, elas são ocasionadas pelo ácaro, bem minúsculo, isso é possível conseguir observá-lo ao microscópio. O Sarcópodes scabiei, que é o nome desse ácaro, especificamente. Esse parasita se alimenta da queratina, uma proteína que constitui a camada superficial da pele. Depois do acasalamento, a fêmea deposita seus ovos, em média, que eclodem 2 semanas depois. Então, a gente tem um artrópode que ele tem afinidade, né, por alimentar-se da queratina, da proteína que está presente ali na pele, e consequentemente, depois que ele consegue ou tem o contato com essa proteína, a fêmea ela tem acesso a essa pele e ali ela vai depositar os seus ovos, que 2 semanas depois irão se eclodir e ter uma infestação de ácaros. Então, fatores de risco: a sarna pode ocorrer em qualquer pessoa, de todas as idades, não havendo, portanto, fatores de risco específico para se contrair a doença, porque às vezes acontece a umidade, ela pode facilitar, a falta de higiene no ambiente onde é armazenado as roupas, ou até mesmo contato com uma pessoa que esteja contaminada e o outro não sabe, compartilhamento de peças, né, de roupas, também podem facilitar a infecção. Transmissão, eu acabei de falar, se dá somente entre humanos, por contato direto com pessoas ou roupas e outros objetos contaminados, toalhas. O contato deve ser prolongado para que ocorra a contaminação, né? Até porque o ácaro ele precisa desse contato mais íntimo para que a fêmea ela consiga se alojar nessa pele, se alimentar da queratina e, consequentemente, viver nesse ambiente por um período de tempo. Principais sintomas: coceira, né, que é o prurido intenso, presença de pápulas, que são lesões de pele que surgem principalmente devido ao prurido, tá? E vão acontecer geralmente nas dobras da pele, mas pode acontecer em qualquer lugar. Então, o prurido, as dobras, porque como fica um pouco mais abafado às vezes,
Então, vai aumentar essas lesões e, consequentemente, o prurido nas regiões das dobras. Mas não é que acontece somente nessas regiões. As lesões, elas podem acontecer em qualquer parte, até porque a pessoa, ela começa a coçar bastante, o que vai lesionando por conta das unhas, e é importante saber que também vai ser uma porta de entrada para bactérias. Diagnóstico, ele deve ser feito através da avaliação médica, e aí pode ser feita a raspagem das covas, né, ou seja, das lesões, justamente para verificar o microscópio, para fazer a análise clínica. Geralmente a coceira e o surgimento das pústulas e covas são suficientes para que o diagnóstico da sarna seja estabelecido, que vai formando as lesões e as covas, as ulcerações, então às vezes nem precisa, pede-se o exame apenas para confirmação. O tratamento da sarna, da escabiose, é feito basicamente por meio de medicamentos, com o principal objetivo de eliminar a infestação de parasitas, e é feito à base de ivermectina. Então, essas são as principais doenças ocasionadas por artrópodes, tá? Então, que acometem a pele. É importante, eu vou deixar um vídeo para vocês sobre como se dissemina, né, o ácaro, no caso a sarna, como acontece a deposição dos ovos desse ácaro na pele, né? Então é importante conhecer, porque às vezes o ácaro, ele é o transmissor, mas vai ser transmitido de pessoa para pessoa através do contato com as roupas dessa pessoa. Às vezes guardam as roupas no mesmo guarda-roupa, e aí é importante que durante o tratamento seja feita uma higienização de todas as roupas, de todo o guarda-roupa, depois passada a roupa uma a uma, né? É importante ter esse cuidado para poder evitar uma nova infestação, já que os sintomas eles vão se manifestar de forma mais imediata, mais rápida, ok? Então, meninas, esse foi o nosso assunto em relação à parasitologia. E aí nós vamos continuar amanhã falando de doenças fúngicas.